te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Desde já pedimos a você que compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possível, que você ative o sininho, que você dê o seu like, o seu joinha, que se inscreva se ainda não é inscrito, ou então incentive outros a fazer o mesmo, tá bom? Então vamos ser divulgadores aí desse tempo de leitura e reflexão da palavra. Isaías capítulo 8 começa com uma profecia da destruição que logo viria pela mão dos assírios, abrangendo então os versículos de 1 até o versículo 10. E essa profecia continua a mensagem de Isaías, né, para Acaz, que começou no capítulo 7, que nós vimos no vídeo anterior. Então a profecia é seguida por um sermão sacerdotal, abrangendo os versículos então de 11 até o 18, onde Isaías declara que Cristo servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo para as duas casas, né, de Israel, devido às suas iniquidades. Então, a parte final, que abrange os versículos de 19 até 22, é uma condenação das iniquidades, dos pecados de Israel, por confiarem em médios, né, e adivinhos para sua orientação espiritual, e as consequências por haverem feito esse tipo de aliança, esse tipo de servidão, esse tipo de religiosidade, né? Eles não poderiam fazer esse tipo de previsão dessa forma em hipótese alguma, ok? Porque isso em toda a parte da Bíblia foi condenável, e nós vamos ver um pouco sobre isso mais adiante, tá bom? Muito bem. Ele começa já no versículo 8, então, falando sobre essa questão clara dessas advertências. Então ele diz aí o seguinte: então o Senhor me disse, faça uma grande placa, escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher Salal Hasbaz. Ok? Então ele começa com essa palavra, considerando então justamente que é uma continuação do capítulo 7, né? Então o tempo dessa profecia é aproximadamente o mesmo do capítulo anterior, no final do ano 735, início do ano 734 a.C. Ele pede para escrever numa placa, outras traduções trazem uma ardósia, né, que seria um tablet, ou um tablete, né? Não um tablet, né? Um tablete. Então uma inscrição numa tábua, né, que fosse feita de modo bem visível, para que isso ficasse visível para todos que pudessem ver aquela placa, saber o que ali estava escrito. E nessa placa, então, deveria estar escrito Maher Salal Hasbaz. Literalmente, isso significa rápido despojo, presa segura. Então, esse nome registrado num tablet, né, tinha um propósito de indicar a iminência da invasão que foi predita no capítulo 7, dos versículos 17 até 25. Então, por cerca de um ano antes do nascimento da criança, que seria um outro filho de Isaías, né? Esse nome, então, foi testemunha muda da mensagem simbólica para os habitantes de Jerusalém, dando a eles, durante esse tempo todo, né, cerca de um ano, uma ampla possibilidade ou oportunidade de considerar o seu significado, que era justamente o fato de que eles seriam uma presa, né, um despojo, uma presa fácil na mão dos seus inimigos, e que eles então seriam tomados pelos seus inimigos, ok? Então isso é o significado do seu nome. Nós vimos anteriormente
o outro filho de Isaías, que se chamava Sear-Jazub, que é um resto volverá, falando sobre os remanescentes de Israel, que seriam então salvos, que obedeceriam a palavra do Senhor e seriam então por ele ajudados, ok? E aqui Maher Salal Hasbaz, então está falando sobre rapto, despojo, presa, seguro, né? Seriam presos cativos por causa então dos seus pecados, ok? Ele diz: pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Zeberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que eu fiz. Então, para testarem a autenticidade, né, e desse modo enfatizar a importância do documento, então eles procuraram 2 testemunhas que fossem idôneas, que fossem conhecidas na comunidade, para que pudessem então dar realmente o seu aval com relação àquilo que Isaías estava aqui profetizando. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho, tá? E o Senhor disse dele o nome Maher Salal Hasbaz, tá? Então versículo 1 ele mencionou essa questão. Versículo 3 ele está falando aqui então como que retrocedendo e falando que ele deitou-se com a sua esposa e teve então esse filho. Então a esposa de Isaías foi chamada de profetisa, né? Também em uma outra tradução, porque o filho a quem ela deu à luz era justamente uma profecia da conquista síria. Então falando sobre o que aconteceria algum tempo depois, tá? Não muito tempo, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, que aconteceria tudo com relação à previsão então do cativeiro, né? Ou da invasão dos assírios. Então, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Então, com a idade de 1 ano, uma criança em geral sabe dizer papai e mamãe. Então, vimos lá 1 ano a inscrição antes do nascimento da criança e mais 1 ano aí, então, até que ele pudesse falar, para que tudo isso pudesse acontecer. Então, antes que a criança tivesse 2 anos, então, os assírios devastariam tanto Israel como também a Síria, né? Que tinha como capital o Líbano. Então, essa profecia se cumpriu em 732 a.C., quando Peca e Rezim perderam seus tronos e mais tarde perderam a própria vida, tá? Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Síria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço, abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro, ó Emanuel. Então, as águas de Siloé eram um aqueduto que fluía da fonte de Gion, que nós já falamos anteriormente, que passava por dentro da cidade de Jerusalém e formava, então, um riacho ali dentro chamado Tanque de Siloé. E essas águas eram águas calmas e representavam justamente a mensagem de segurança contra a Síria, implícita no nome Emanuel, que significa, como nós vimos, Deus conosco. Vimos isso então no capítulo 7. Então, recusar as águas calmas, né, de Siloé era o mesmo que recusar a Deus e os seus conselhos. E ao buscar a ajuda da Assíria, Acaz então atraiu sobre Judá as águas do Eufrates. Então, o Eufrates era justamente naquela região, então atraiu as águas do Eufrates, né? Fortes e impetuosas, ok? Então, aqui é justamente essa figura, né, da água dos Eufrates, que seria uma água forte e impetuosa que contrária da água do tanque de Siloé, que era calma, tá? Então, as águas aqui de Eufrates, né, que eram fortes e impetuosas, eram justamente a figura da Assíria, que transbordaria por todas as suas ribanceiras e inundaria, né, toda aquela terra. Então diz aqui: submergirá a sua terra de um extremo ao outro, ó Emanuel, tá? Então esse rio Eufrates simboliza justamente os assírios, tá? Que com frequência
se referiam a seus exércitos como uma inundação que destruía as nações por onde passar. Tá? E eles vão então penetrar em Judá e chegará até o pescoço a água, né, a inundação. Então, por causa da desobediência, né, da descrença, então a terra de Judá também, né, não permaneceria totalmente livre do ataque da Síria. Israel pereceria por completo, mas Judá não seria vencido inteiramente. Então, pequena a princípio, a inundação crescia, né, em tamanho até chegar ao pescoço de Judá. Então, a história registra que, ao final, né, toda a terra de Judá, com exceção a cidade de Jerusalém, caiu temporariamente nas mãos do rei da Síria. Tá? Por isso, a figura de que chegou a água até ao pescoço. Emanuel, como dissemos, né, vimos anteriormente, a menção é um lembrete de que Israel poderia ter tido Deus com eles, Deus conosco. Israel perdeu, né, por completo a presença divina, e o mesmo aconteceu com Judá. Quase aconteceu de forma total com Judá. Em Israel, de forma total. Em Judá, quase de uma forma total. Então, muitos dos líderes do povo de Judá tinham abandonado também o Senhor. E como resultado, a sua presença não poderia estar com eles. Então, lembre-se sempre disso, né? Quando se abandona o Senhor, se abandona também a sua presença e Deus não está a nos assistir, né? Porque nós o abandonamos. Ele nunca nos abandona porque é a sua promessa de que ele não nos deixa, mas nós abandonamos a Deus com as nossas vidas, atitudes, né? Nossos pensamentos, com nossas palavras, né? E nós acabamos nos afastando, e por isso, se a sua presença não é real em nossas vidas, nós pagamos um preço alto por causa disso. Versículo 9: reúnam-se, nações, e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção, todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Tá? Então, Isaías fala às nações pagãs que passariam a tomar, então, um conselho contra Deus. Né? E que viriam, então, de terras distantes para poder invadir a terra do povo de Deus. Né? E adverte, então, de que Deus estava com eles, mas eles o desprezaram. Então, os planos dos assírios não prevaleceriam contra o povo de Deus de uma forma completa, porque Deus ainda estava com eles. Isaías, então, pregou fervorosamente essa mensagem ao povo de Judá, e, sem dúvida, muitos aprenderam a confiar nele, porque haverá um remanescente, como nós falamos. Tá? O rei Ezequias, por exemplo, filho de Acaz, foi um desses que foi favorecido com o aspecto de entender e acatar a palavra de Deus, e, a despeito do seu pai, se tornou um rei voltado para as coisas de Deus. Tá? Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Tá? Então, todos os projetos, né, que eles fariam, todas as estratégias não dariam certo. Seus propósitos seriam frustrados. Por quê? Porque Deus estava com eles. Tá? Então, no sentido de que não seriam totalmente destruídos, porque o Senhor estava com eles. Tá? Ok? Então, Deus está conosco. Então, convoquem os conselhos, mas não terão sucesso algum naquilo que vão realizar e fazer. O Senhor me advertiu firmemente que não pensasse como todos os outros. Disse ele, né? Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Tá? Então, o Senhor pede aqui a Isaías, ele tem aqui essa palavra, ele menciona, de que ele não andasse pelo caminho do povo. Né? Ele não deveria ceder à tendência popular de se distanciar de Deus como o povo se distanciou. Ele deveria permanecer próximo. Tá? E ele diz aqui sobre conspiração, em outra tradução fala sobre conjuração. Né? E essa palavra, então, em muitos lugares é traduzida a palavra conjuração por conspiração, que é algo mais fácil de nós entendermos. Então, a conspiração que se tinha aqui, Síria e Israel tinham conspirado, né? Estavam unidos para poder enfrentar Judá. Né? E aí Judá faz uma aliança para não ser invadido, uma aliança com os assírios,
em vez de buscar a direção de Deus e confiar em Deus, como nós vimos anteriormente, que foi dada a oportunidade de Acaz buscar a presença de Deus e ele se recusou a fazer isso, tá? Então Acaz foi repreendido pelo Senhor porque ele confiou na ajuda dos pagãos em vez de confiar no auxílio de Deus, né? E aliar-se então com aqueles idólatras, né, com aqueles pagãos, foi uma ofensa a Deus dos céus, né, feita por parte do seu povo, ok? Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Então Isaías teve uma visão da santidade de Deus quando ele esteve no templo, lá em Isaías capítulo 6, que nós já lemos. E nesse momento, então, né, ele chama também, depois que ele tem essa visão, ele mais firmemente, então, pregando a sua mensagem, ele chama o povo de Judá a reconhecer a santidade de Deus e viver debaixo dessa santidade. Então, a menos que o povo tivesse uma visão da infinita santidade de Deus, jamais poderia alcançar a santidade. Se eles não reconhecessem isso em Deus, não vissem isso, não percebessem, não vissem isso em Deus, eles com certeza também não se tornariam, não buscariam uma vida de santidade como a exigência do Senhor, tá? Então, ele é quem deve fazê-lo estremecer. Então, o povo que temesse a Deus não precisaria temer o homem, né? Então, Acaz estava com medo de Peca e com medo de Rezim. Peca, né, rei de Israel, Rezim, rei então dos sírios, porque ele se recusou a temer o Senhor. Então, ele preferiu temer os homens do que temer a Deus, tá? Olha que contrassenso. Contudo, então, o temor de Deus é bem diferente do temor do homem, né? Temer ao Senhor não significa ter medo dele, mas mostrar respeito ao Senhor, confiar no Senhor, amar o Senhor, viver na sua presença com alegria, buscando fazer aquilo que realmente ele tem dado para cada um de nós através da sua palavra, tá? Ele o manterá seguro, ok? Então, o que ele deveria fazer? Ele é quem deve fazer ele estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço, tá? Então, ele fala sobre a questão de mantê-lo seguro, né? Então, eles estariam refugiados no Senhor. Fala aqui a respeito de Isaías e também do povo. Então, Isaías tentou desviar o povo de coisas terrenas e aproximá-los de Deus, mas eles não quiseram essa segurança que poderia ser encontrada no Senhor, tá? Então, o que aconteceu? Para Judá e para Israel, Deus se tornou pedra de tropeço, se tornou uma ofensa. Então, ele estava constantemente no caminho deles, impedindo-os, né, de levar adiante os seus planos e cumprir os seus desígnios ímpios, tá? Então, ele ali se torna uma pedra de tropeço, não permitindo que eles levem a bom termo, né, ou todo o seu intento possa ter sucesso, mas Deus impediria que isso acontecesse, tá? E ele fala aqui sobre as duas casas de Israel, né? Israel e Judá, que então se tornariam justamente essa pedra de tropeço. Então, torna evidente que Isaías ele não se dirige apenas, né, a Israel, mas também se dirige a Judá, tá? Então, tanto Israel quanto Judá se voltaram contra o Senhor, contra a sua lei, e encontraram nele ofensa em vez de o santuário de vida, né? Em vez de esperança que ele prometeu ser para eles, em vez de ser o templo ali, onde dentro desse santuário eles tinham a presença de Deus no meio do seu povo, eles então rejeitaram tudo isso e o Senhor se tornou uma pedra de tropeço para eles, tá bom? Diz que se tornou também Jerusalém laço e armadilha, né? Todo servo de Deus pode agradecer o fato de Deus ser como um laço e armadilha para os ímpios, né? Pois de modo algum haveria paz, haveria alegria, liberdade e esperança para os habitantes da terra, se Deus não tornasse então como a armadilha e laço para os inimigos do seu povo, tá? E ele aqui diz que para o povo de Jerusalém ele seria essa armadilha e esse laço. Então, o que não era bom negócio em hipótese alguma, ok? Muitos tropeçarão e cairão, nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados, tá?
Então o Senhor está se referindo primeiramente ao povo do tempo de Isaías, aquele tempo em que ele está escrevendo essa sua mensagem. Contudo, em todas as eras, né, os que se rebelam contra Deus e contra as leis de Deus também vão tropeçar e cair, e continua isso acontecendo ao longo da história, tá? Porque eles se recusam, né, a dar ouvidos às advertências da palavra de Deus. Então ninguém será enganado se tiver percepção espiritual e amor pela verdade. E o Senhor sempre dá os seus avisos. Ninguém nunca vai poder dizer de que foi julgado sem que houvesse, então, conhecimento do porquê que ele está sendo julgado. Tá? Em hipótese alguma, porque o Senhor dá sempre os seus avisos. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Então, essa era a tarefa de Isaías, né? Essas palavras se referem justamente ao costume antigo de atar um documento e de selar esse documento. Preserve. Então, essa era a forma de confirmar a autenticidade do conteúdo do documento, mantê-lo intacto, seguro, era preservar, era selar esse documento. Então, Deus tinha dado a Israel a sua santa lei, e a obediência a esta lei significaria vida para todo mundo. Mas eles preferiram, então, o castigo e a morte do que a vida. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele a minha esperança. Né? Então, Isaías está falando aqui, e essa é uma resposta pessoal à mensagem de Deus, então, aqui. Então, não importa o que os outros fizessem, o profeta afirma, né, o seu propósito de obedecer ao Senhor, né? Porque encontra nele toda a sua força, toda a sua esperança, toda a sua confiança, né? Esperarei pelo Senhor, né? Então ele faz um compromisso de se voltar para o Senhor, né? Então, que se afastou dos descendentes de Jacó aqui. Então Deus jamais esconde o rosto de forma arbitrária de quem quer que seja, de qualquer nação ou pessoa. No entanto, né, quando o ser humano lhe dá as costas, então ele esconde o rosto desse ser humano, né? Ele diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e ele. Então Deus não falará para sempre a quem não quer ouvir. Preste bem atenção nisso. Deus não falará para sempre a quem não quer ouvir. Então, se você não quer ouvir as advertências do Senhor, depois não vá chorar, né, choramingar as consequências. Ou dizer que Deus é injusto, que Deus falhou, que Deus isso, Deus aquilo. Porque ele dá sempre os avisos, tá? Mas quando a gente se afasta dele, então ele não pode nos ouvir. Então foi por Israel se recusar a ouvir a palavra do Senhor e a obedecer à lei do Senhor que ele escondeu deles a sua face, por causa da desobediência deles, tá? Então guarde sempre muito bem isso. Então aqui nós temos um exemplo claro das consequências do que se pagou, o preço alto que se pagou, porque se rebelaram, porque se distanciaram de Deus, porque não queriam ouvir o que Deus tinha para dizer. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertências para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião, tá? Então, ele e os seus filhos. Então, nós temos lá, né, justamente o Siá Jazub, dizendo que Deus iria salvar um remanescente. Nós temos outro filho, Maer Salal Hasbaz, que diz que eles seriam cativos, que seriam prisioneiros dos assírios. Tá? Então isso era um lembrete constante de que o juízo estava se aproximando, porque lá no começo diz que antes que ele completasse, né, que chamasse papai e mamãe, isso iria acontecer. Então rapidamente isso iria acontecer e logo, né, sobre todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus, o favor de Deus, a palavra de Deus. Então para os que eram fiéis e verdadeiros a ele, essa criança Emanuel, que é Deus conosco, né, era a certeza da companhia de Deus na vida deles e do cuidado de Deus para eles, apesar das adversidades. Deus estaria com eles. Tá? Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? Tá? Então Isaías condena as fontes de conselho nas quais, né, Acaz e muitos em Judá confiavam, que eram quem?
Ele está dizendo aqui muito claro, os médios e os que consultam o espírito de mortos. Tá? Então, nós não estamos aqui ofendendo a ninguém, nós estamos aqui dizendo que a palavra de Deus é clara em apresentar. Ok? De que esse tipo de atitude é contrária àquilo que Deus ensina na sua palavra. Ok? Então, por meio desse tipo de jeitinho, né, ou de argumento, né, e ele diz aqui com sussurros, com murmúrios, né, dizendo o que eles deveriam fazer. Então ele diz que esse não é a atitude correta. Ele faz a pergunta, né, não consultará a Deus e não vai pedir o povo orientação a Deus. Então, em vez de buscar conselhos, né, dessas pessoas, eles deveriam buscar conselho de Deus. Então, Deus é que está dizendo isso através da boca de Isaías, deixando isso bem claro. Né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que diz. Então, foi no auge da tolice, né? O fato de Israel, então, abandonar a Deus. Eles abandonaram a Deus para ouvir pessoas, ouvir médios, consultar mortos. Como Acaz quis fazer aliança com homens. Então, mais uma vez, ele está mostrando aqui claramente o fato de você deixar aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está mostrando, para ir atrás daquilo que homens estão dizendo. Tá? Então, isso é tolice, o que ele diz aqui. Então, ele faz a segunda pergunta: será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Né? A palavra de Deus, em Eclesiastes, que nós já vimos, diz lá: os mortos não sabem coisa nenhuma, porque tudo para eles já acabou. Então, é tolice esse tipo de argumento. Então, ou se confia naquilo que a Bíblia diz, ou não se confia. Né? Usar a seu bel prazer não é uma atitude sábia. Então, é óbvio, né, que não devemos, então, consultar dessa forma para poder obter alguma espécie de ensinamento ou de recado, né, daquilo que Deus já determinou, daquilo que Deus já disse a cada um de nós. Tá? Ou quer ainda dizer. Consulta ali os ensinamentos de Deus. Então, ele está fazendo uma comparação clara. Em vez de que vocês consultarem essas pessoas que são temporais, que são finitas, que são falhas, que são pecadoras, consultem a lei de Deus e os seus ensinamentos. Mas a Bíblia foi escrita por homens, é completamente diferente e ninguém pode contestar isso. Tá? A palavra de Deus, ela tem aí 66 livros, e esses livros, eles não se contradizem. Homens diferentes, épocas diferentes, um período de mais de 1500 anos, e ela não se contradiz. E não existe nenhum outro livro na face da Terra que possa ter essa mesma autenticidade, essa mesma firmeza, essa mesma clareza, né? Onde não há erros, onde não há discrepâncias. Tá bom? Então, ele deixa bem claro essa questão. Então, Isaías dirige ao ser humano, né, a palavra de Deus como sendo o padrão da verdade, como sendo o guia para se viver corretamente. Então, aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Ele está deixando bem claro aqui que jamais verão a luz. Estarão sempre na escuridão. Tá? Então, isso é muito claro. Mais uma vez eu digo aqui, repito. A palavra de Deus, nós acreditamos de que ela é a verdade. Porque tudo que está contido nela, se você vasculhar, se você olhar para a história, para a ciência, qualquer coisa, você vai ver que ela tem razão, de que ela fala a verdade. Ele diz aqui que essas pessoas que andam na escuridão, andam sem rumo, estão cansados, estão famintos. E por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, diz aqui, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Tá? Não conseguem enxergar nada, a alma está angustiada, a alma está desesperada, porque não estão olhando para o lugar certo. Estão olhando para a terra, não estão olhando para o Senhor. Então vão ter só problemas, vão ter só angústia, desespero, diz aqui. Porque estão nas trevas, não estão buscando a luz que é a palavra de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus. Por não darem ouvidos à palavra de Deus. Aliás, já se diz, eu aqui rapidamente falando sobre isso, que a Bíblia está sendo reescrita, né? Justamente para dizer, ou dizem, para tirar os erros que contém nela. Agora, uma palavra reescrita, ou reescrita por inteligência artificial, que é o que está sendo feito, você imagina como será essa palavra?
estão querendo trocar a palavra de Deus, que é verdade, que é vida e que permanece há milênios, para poder, então, ter uma palavra que possa ser conveniente a todo ser humano, e aí esperam que isso possa levar para eles ou trazer para eles alegria, luz e contentamento. Pelo contrário, vai trazer trevas, ainda mais. Nós já estamos vivendo tempos difíceis e essas coisas só vão piorar. Se o homem não dá ouvidos, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer atentar à palavra de Deus, e vai dar ouvidos e atentar para a palavra de uma inteligência artificial, você acha que isso vai dar certo? Então, vamos olhar com bastante carinho para esse texto, porque, como nós dissemos, esse livro é próprio para os nossos dias. Não é apenas para o povo de Israel lá, no século 7, século 8 antes de Cristo. Ele é atual para o século 21 que nós estamos vivendo depois de Cristo. Tá? É muito atual. Então guarde bem isso. Essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Ele diz que céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. E isso é notório, isso é claro, isso é evidente. Só não enxerga quem não quer ver, só não ouve quem tapa os seus ouvidos. Que Deus abençoe a sua vida, que todos tenham um bom dia, guardados e protegidos pelo Senhor. E no próximo vídeo, Deus permitindo, estaremos com Isaías, capítulo 9. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, que possamos dar ouvidos àquilo que o Senhor diz, para não incorrermos nos mesmos erros que Israel e Judá cometeram, e por isso pagaram um preço alto, ó Deus, que foi o distanciamento do Senhor, e o Senhor não podendo ouvir a voz deles e nem lhes atender. Orienta, ó Deus, a nossa vida e traz fé ao nosso coração e ao coração daquele que porventura não tem entregue a sua vida ainda para o Senhor nosso Deus. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente, poderosamente, e se Deus permitir, nosso próximo encontro estaremos dando continuidade então a essa palavra de advertência para ajudar Israel no capítulo 9 de Isaías. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Pra te adorar, foi que